A maioria das classes do Laravel nos permitem estender a sua funcionalidade usando macros e mixins. Aprenda nesse vídeo como e quando usá-las. Você vai ver que isso pode fazer toda a diferença no seu projeto. Saudações, Dev das Galáxias! Eu sou o Léo e você está no Codebase 42, onde a resposta para a vida, o universo e tudo mais, além de 42, é escrever um código melhor. E hoje vamos ver como fazer o código de nosso projeto Laravel ficar melhor usando macros e mixins. Então, se você está pronto, pegue sua toalha e vamos para o código. E no nosso projeto de exemplo de hoje, eu criei essa classe CollectionHelper, que ela tem dois métodos estáticos, um chamado getEven e o outro chamado getOdd. A ideia desses métodos é eu passar uma collection para eles, uma collection que tenha os índices numéricos, e o getEven vai retornar para mim todos os índices dessa collection cujo o índice seja um número par. E no caso do getOdd, todos os itens cujo índice seja um número ímpar. E aí eu estou utilizando esses dois métodos aqui direto numa rota, só para poder ficar mais fácil a gente poder testar. É claro que num projeto real isso daqui seria usado dentro das suas classes, dentro da sua regra de negócio e tudo mais, tá? E aqui então eu estou criando uma collection que seriam todas as letras do alfabeto. Então, de A a Z, eu sei que nós temos 26 letras, então nós temos 26 itens nessa collection. E depois, eu estou criando uma variável chamada even, e eu estou recebendo o retorno desse método getEven. Então eu espero que dentro de even eu tenha 13 itens, só os itens com o índice par. E dentro da variável odd, eu vou receber o retorno do método getOdd, então eu também espero que eu tenha 13 itens lá dentro e só os itens com o índice ímpar. E depois eu tenho o retorno, que seria um array onde eu tenho o valor de even e de odd transformados em array aqui também para poder ficar mais fácil de ver lá no browser, tá? E antes da gente fazer qualquer alteração aqui no código, vamos rodar lá no browser para ver qual é o resultado. Aqui eu tenho minha aplicação do Laravel rodando e eu quero abrir essa rota /teste. Aqui então eu consigo ver que eu tenho um objeto com dois valores, um chamado even e o outro chamado odd. O even eu tenho 13 letras e o odd eu tenho 13 letras também. No even eu tenho o A, depois o C, depois o E, depois o G, ou seja, todos os itens desse collection com o índice par. E a mesma coisa o odd com todos os índices ímpar. E aqui eu consigo ver na implementação desses métodos que, se eu passar uma collection cujo algum índice não seja numérico, ele vai jogar uma exceção. E aí depois ele vai retornar verdadeiro caso o índice seja par. E aqui embaixo caso o índice seja ímpar, tá? Bom, isso aqui funcionaria bem, sem problema algum. Mas, e se eu quiser fazer com que esse método getEven seja parte da collection? Eu consigo fazer isso? E a resposta é sim, e eu consigo fazer isso através do uso de macros do Laravel, tá? E os macros nos permitem injetar esse código dentro das classes do framework, tá? E esses macros nos permitem injetar métodos dentro das classes do framework. Então vou criar uma segunda rota de teste aqui para eu implementar a utilização desses métodos usando macro, tá? Vou duplicar todinho aqui e vou chamar de teste macro. É claro que se eu rodar lá agora vai funcionar como no outro porque eu não fiz nenhuma alteração, tá igual ainda, tá? Mas primeiro eu quero implementar aqui como eu quero que fique a sintaxe e depois a gente vê como que a gente vai fazer para injetar esse método na collection, tá? E a ideia seria algo mais ou menos assim, onde eu chamo o método getEven a partir da collection, tá? Então vamos lá, para eu poder criar um macro para uma classe do Laravel, eu preciso fazer isso em um lugar do processo de carregamento do Laravel que fique antes de todas as rotas serem carregadas e toda a nossa regra de negócio. Então, a ideia é criar dentro de um Service Provider. Então para isso, primeira coisa, eu vou criar um novo Service Provider. Eu vou chamar ele aqui de Collections Macro Provider e eu vou implementar isso lá dentro. Então para criar um provider, eu vou usar o comando do artisan make provider. E aí ele criou essa classe aqui para mim, com esses dois métodos, o register e o boot. Nós vamos implementar os nossos macros dentro do método boot do provider, tá?
E agora vamos implementar esse macro aqui. A sintaxe da criação de um macro no Laravel sempre inicia com a classe que você vai querer injetar o método. Então, no caso nosso aqui é collection. E aí nós vamos usar o método estático macro. Depois, o primeiro parâmetro vai ser o nome do método que a gente vai querer injetar lá dentro. Então, vamos começar com o getEven. E o segundo parâmetro é um closure, que é a própria função, o próprio método que a gente vai implementar, tá? E aqui agora na implementação eu vou copiar lá daquele helper nosso, tá? E só tem uma coisa que eu vou ter que mudar aqui, que é esse collection. Aqui no nosso helper, o collection ele é passado como parâmetro do método, certo? Mas aqui não, aqui o collection é a própria classe que eu estou mexendo, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que dentro aqui dessa função, a gente está dentro do escopo dessa classe. Eu estou dentro da collection. Então, aqui eu simplesmente consigo usar this. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque você consegue utilizar tudo que está dentro da collection por aqui. E eu já vou criar o próximo macro aqui, que seria o getOdd, depois a gente testa os dois juntos, tá? Bom, meus dois métodos já foram criados aqui dentro da classe collection. Vamos dar uma olhada lá agora se o nosso código está funcionando lá no browser. E está funcionando normalmente. E para provar para você como é o próprio macro que está rodando, eu vou comentar esses dois métodos aqui e vou rodar de novo para a gente ver. Agora os macros não existem mais, tá? E aqui agora ele vai dar um erro dizendo que o método getEven não existe dentro de collection. E voltando aqui, rodando de novo, ele funciona normalmente. Bom, e o que é o tal do mixing? O mixing tem a mesma finalidade dos macros, que é injetar métodos dentro das classes do framework, só que ao invés de a gente implementar esses métodos dentro ali do provider, nos macros, nós vamos criar uma classe separada com todos esses métodos lá dentro, e depois é como se a gente fosse fazer um merge das duas classes. Então, todos os métodos dessa classe que a gente criar, eles vão então fazer parte da classe do framework. E para a gente poder fazer esse teste, eu vou criar primeiro então mais um provider aqui, que nesse caso aqui agora eu vou chamar de Collections Mixing Provider. Eu vou criar aqui então uma classe chamada Collection Mixing dentro do namespace chamado Mixings. Só que para não dar conflito, eu vou desativar o Collections Macro Provider, então eu tenho certeza que ele vai pegar do Mixing, tá? Eu vou desativar o provider inteiro, então eu vou vir aqui dentro de Bootstrap Providers e eu vou comentar a linha do Collections Macro Provider. Eu vou deixar só do Mixing. E só para ter certeza que o provider não está sendo usado, eu vou testar lá no browser para ver se ele vai dar o erro. E deu o erro, ou seja, meu provider não está sendo usado. E aqui então eu vou implementar os meus dois métodos, o getEven e o getOdd. Como é que funciona a sintaxe aqui desse método? A primeira coisa é que eles precisam retornar um closure, tá? E eu vou implementar eles assim. E aqui dentro dessa function é que a gente vai, na verdade, implementar a funcionalidade. E a mesma coisa que aconteceu com os macros, aqui dentro desses closures, a gente está dentro do escopo da classe do framework, ou seja, da collection aqui nesse caso. Então eu vou copiar a implementação que a gente usou lá no macro, tá? Legal, criei aqui os meus dois métodos. E agora como é que eu faço então para fazer esse mixing, para fazer essa classe aqui ser injetada lá dentro da collection? Então vamos lá no nosso provider e vamos implementar também no nosso método boot. E a sintaxe do mixing também começa com a classe de destino. E aí nós vamos usar o método mixing. E aqui dentro a gente precisa passar um objeto, a gente precisa passar uma instância. Então aqui eu vou dar um new collection mixing. E isso aqui é o suficiente, já deve estar funcionando. Vamos testá-lo no browser. E aqui já consigo ver que funcionou a nossa implementação do mixing. Agora cuidado, o poder de injetar código dentro das classes do framework parece mágica, mas não devemos abusar e sair criando macros e mixins para tudo. E o motivo disso é que a implementação desses métodos ela fica bem oculta no nosso código, então na manutenção dificulta bastante. E quando que a gente vai querer então usar os macros e os mixins? Vai ser somente quando a gente tiver métodos que a gente precisa utilizar em lugares onde uma instância de uma classe do Laravel é passada direta por uma injeção de dependência automática, por exemplo, e a gente não tem controle de que classe está sendo passada ali.
E caso contrário, é muito melhor que você crie uma classe de decorator e use o seu decorator ali naquele lugar. E um exemplo prático da necessidade de uso de macros e mixins é quando você precisa de um método injetado dentro da classe do Query Builder do Eloquent, por exemplo, e depois você precisa utilizar esses métodos dentro de scopes das suas modules. Pois uma instância do Query Builder é passada para esses métodos e você não tem como passar uma instância de uma classe de decorator ali dentro. Então use com consciência, não abuse. E agora eu quero te dar uma palhinha de um tópico um pouco mais avançado aqui dentro ainda de macros e mixins, que é o caso de criarmos uma classe que permite que tenhamos métodos sendo injetados usando macros e mixins. E você dificilmente vai implementar isso no seu projeto final, mas só se você estiver criando um pacote, estiver disponibilizando ele para a comunidade, por exemplo, e você quer permitir que os devs possam injetar métodos na sua classe. Eu vou te mostrar aqui como que você vai fazer isso. Eu vou começar aqui criando a nossa classe. Vou chamar ela de MyPackageClass, por exemplo. E essa classe aqui, por enquanto, eu vou criar somente um método para ela, só para a gente testar e ver que ela está funcionando, tá? Eu vou criar uma rota ali para eu poder também testar essa classe. Tá? E aqui eu já pude ver que está funcionando normalmente. Agora vamos dizer que eu quero permitir que métodos sejam injetados nessa minha classe através de macros e mixins. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os outros macros. Eu vou criar primeiro um Service Provider. E aqui dentro, então, eu vou registrar esse macro que vai injetar esse método dentro da minha classe. E aqui na minha rota, eu vou utilizar esse método novo agora. E a pergunta é, isso vai funcionar? Vamos testar. E é claro que não funcionou. E aqui o erro que ele deu, foi o primeiro encontrado, é que esse método macro não existe dentro de MyPackageClass. E como que eu faço para que esse método macro passe a existir dentro da minha classe? Eu não preciso implementar ele todo. Se eu estiver utilizando o Laravel, se esse meu pacote tiver o Laravel como dependência, eu tenho toda a mágica do Laravel por trás. E a única coisa que eu preciso fazer aqui na minha classe, onde eu quero permitir os macros, é usar uma trait que é chamado macroball. E com isso aqui eu já espero ter o método macro dentro da minha classe. Aqui dentro do provider já dá para ver que ele parou de dar o erro aqui, tá? Vamos testar lá agora o código para ver se funcionou. E tá lá, funcionou como mágica também. E essa trait macroball, além de implementar o macro, ele também implementa o mixing. Então eu poderia também usar o mixing aqui sem problema nenhum, tá? E me fala aí nos comentários, você já conhecia ou já até usava macros e mixins? Se você gostou dessa aula, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreva no canal para ver mais conteúdos de PHP e Laravel. Eu vou ficando por aqui e não entre em pânico.